Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura. É um prazer imenso. Para mim é um privilégio estar com vocês aqui todos os dias, e servindo de alguma forma, né? Servindo acima de tudo ao meu Senhor e servindo também pessoas, cumprindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento, que é amar o próximo, você que está aí do outro lado, como a mim mesmo, fazendo por você aquilo que eu gostaria que tivessem feito por mim, quando lá atrás eu decidi seguir os caminhos do Senhor. Eu gostaria muito que alguém tivesse dedicado um ano da vida, para todos os dias me chamar para uma sala e ler a Bíblia comigo, me ajudando a entender e interpretando da forma correta. Por amor, por graça, sem esperar receber nada em troca. E ainda que um dia ou outro eu não estivesse muito animado, mas a pessoa ainda assim estivesse ali, eu gostaria muito disso. Então, assim, tenho feito por vocês o que eu gostaria que fizessem por mim. Estou ciente que no meio do caminho alguns vão ficando para trás. Estou ciente que no meio do caminho alguns acabam por não valorizar tanto assim. Infelizmente, isso é natural do homem natural. O ser humano é assim. O ser humano tende a não valorizar aquilo que não é pago. Essa é a realidade. Paga sua faculdade, a pessoa vai, precisa ir, mesmo sem vontade, porque ela pensa, poxa, eu estou pagando, eu tenho que ir. Faz a matrícula na academia e às vezes está tão desanimada, já está sem ir 1, 2 dias, uma semana, ela fala, nossa, poxa, eu estou pagando a academia sem ir, não, eu preciso ir. Agora um plano de leitura bíblica, gratuito, anual, com interpretação, a pessoa não paga nada. Aí bate um desânimozinho, tá bom, deixa pra lá, depois eu resgato e tal. Infelizmente, o homem natural é assim. Então, eu quero criar uma provocação, na verdade. Quero provocar você a se desafiar a ir até o fim, a valorizar aquilo que de graça Cristo fez por nós, aquilo que de graça recebemos e de graça está chegando até você, que é a palavra. Eu desafio você a desafiar a si mesmo, a ir até o fim. Aconteça o que acontecer, um dia ou outro talvez vai ter que mudar de horário, não vai conseguir acompanhar ao vivo, vai acompanhar em outro horário. Quem sabe, por um dia muito atribulado, você vai ter que, no outro dia, resgatar um dia anterior, porque não deu mesmo de jeito nenhum para fazer a sua leitura naquele dia, mas que você assuma um compromisso. Não é comigo o compromisso. A bem da verdade é que esse compromisso é com Deus e com você mesmo. Você precisa estar comprometido a conhecer a verdade. Você precisa estar comprometido com você mesmo. Porque é aqui, que você vai encontrar a vida eterna. É examinando a Escritura que você vai encontrar a vida eterna. Em primeiro plano e segundo plano, é examinando a Escritura que você vai aprender a viver em um mundo tão difícil, tão complicado, porém, debaixo da graça. Atribulado, mas em paz. Corrompido, porém regenerado. Vivendo em meio de pessoas difíceis, egoístas, avarentas, egocentristas, mas entendendo que não temos a nossa vida por preciosa e que precisamos suportar uns aos outros por amor a Ele, por amor ao próximo, por amor a nós e ir em frente. Mas é aqui que você vai encontrar força. Então nós estamos no dia de número 59 de um plano de 365 dias. A gente está só começando. Quantos já ficaram para trás?
Vamos em frente. Vamos em frente. Não desanime. Não desista. Aconselho você, traga alguém para o clube. Melhor ser 2 do que 1. Traga alguém para que todo dia você motive essa pessoa te motive. Você entra em contato com ela. E aí, fulano, não te vi hoje lá, hein? Não vi seu comentário, não vi seu nome. Tá tudo bem? Ó, você viu que interessante que foi falado lá? Fiquei com dúvida, você entendeu? Sabe? Aquela coisa de ter 2 caminhando juntos. Isso é muito bom. Muito bom. Aconselho que você faça isso. Tá certo? Oremos então e vamos seguir com a nossa leitura. Pai amado, Pai querido, rendo graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as tuas misericórdias duram para sempre. É por misericórdia que estamos aqui. Não merecíamos, mas estou aqui, servindo, entregando para o teu povo, para pessoas que o Senhor escolheu, buscou e estão nesse clube. Então só peço que o Senhor me dê graça para que a gente possa continuar em frente. E o teu nome seja glorificado, muitas vidas sejam alcançadas através desse clube, a verdade seja espalhada e, consequentemente, pessoas sejam libertas ao conhecer a verdade. Oramos em nome de Jesus. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Então vamos continuar nessa leitura histórica do povo hebreu, da linhagem de Abraão. Estavam escravizados e Deus levanta Moisés para tirar o povo dali. Nós vamos ver como que de fato aconteceu essa história, né? Capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi e tomou por esposa uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Olha o texto. Olha que interessante, né? Ó, vou colocar uma bolinha aqui na tela, você acompanha comigo. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Você está vendo que esse A aqui é acraseado? Nós falamos sobre isso na live. Tudo sobre fecundidade, né? Filhos. O pecado de ter filhos. Essa frase acabou enraizando aí na mente dos cristãos, né? Alguns achando que é pecado ter filhos. E aí a Cris muito bem colocou aqui, ó, essa frase, ó. E deu à luz um filho. Acraseado, deu a, ó. Esse aqui, ó, por exemplo, ó. Esse copo aqui está na minha mão e eu vou dar esse copo à luz. Eu estou dando ele para a luz. Eu não estou dando luz para o copo. Eu estou dando ele para a luz. Então, quando uma mulher tem filho, ela dá o filho à luz. Alguns dizem errado. Fulano deu à luz, achando o seguinte, que ela deu uma luz para uma criança. Uma criança nasceu por causa dela. Não. A criança foi gerada no ventre dela por Deus e quando nasce, a mulher entrega a luz. É o mundo, né? A terra era sem forma e vazia, disse Deus, haja luz. É um dos nomes que Deus deu a esse mundo. A luz. Mas aí foi falado com profundidade nessa live, né? Que ficou gravada, mas para ter acesso, a pessoa precisa entrar em contato, enfim. Muito interessante. Isso aí mudou a nossa mente. Bom, vamos seguir aqui. Versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. Por que ela o escondeu? No capítulo anterior nós vimos que o faraó ele mandou matar todos os filhos homens. Né? Primeiro ele falou para as parteiras matarem na hora do parto, mas elas não fizeram isso. Então ele deu ordem aos soldados que matassem todas as criancinhas, todos os recém-nascidos homens. Mandou matar. Então, quando ela viu que o seu filho era homem, ela escondeu o seu filho. Quer dizer, ela teve filho em tempos difíceis, né? Muitos dizem, não pode ter filho em tempos difíceis. Ela teve em tempos difíceis. E ele foi o salvador, o libertador, né?
Versículo 3. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos, um cesto, e a revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela, e ela a colocou nos juncos à beira do rio. Então ela pega um cesto, reveste de barro e piche, para ficar impermeável, né? E aí colocou à beira do rio. E sua irmã ficou à distância. Então a irmã dessa criança ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. E tendo-a aberto, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: esta é uma criança dos hebreus. Então disse sua irmã, a irmã dele que estava ali perto, né, viu a cena e disse à filha de Faraó: devo ir chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que amamente o menino para ti? E a filha de Faraó lhe disse: vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. Então, muito esperta, né? A irmã do menino foi acompanhando de longe. Quando viu que a filha de Faraó pegou a criança para si, a menina falou: quer que eu vá lá aos hebreus e chame uma ama para ele? Vai precisar de alguém para amamentá-lo, vai precisar de alguém para cuidar dele. Aí a filha de Faraó falou: vá lá, pode chamar. E a menina foi e chamou logo a mãe do menino, que é a mãe dela também. Versículo 9. E a filha de Faraó lhe disse: toma este menino e amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu, e ela o levou à filha de Faraó, e ele se tornou seu filho. E ela chamou o seu nome Moisés, e disse: porque eu tirei da água. Então, Joquebede tem um filho em tempos difíceis, e esse filho, ela entrega ele à luz, ela prepara esse filho para o propósito da luz, o propósito de Deus na vida dele, entrega o filho para esse propósito, que é ser filho da filha de Faraó, e que futuramente se tornaria o libertador de todo o povo. Muito interessante, né? A história de Moisés. Muito interessante. Versículo 11. Um tempo se passou, a história aqui não conta, mas de alguma forma Moisés, ele soube toda a história, né? Também ele não era um bebezinho quando saiu da casa da mãe, supostamente, né? Mãe de criação, supostamente. A sua ama, mãe de leite, e foi para a casa de Faraó. Então, né? Tudo bem, era uma criança, mas sabe de onde veio e de alguma forma aqui soube de todos os detalhes. Por quê? O versículo 11 diz o seguinte: e aconteceu naqueles dias, quando Moisés havia crescido, que ele saiu a seus irmãos, ou seja, aos hebreus. Então, mesmo sendo filho da filha de Faraó, Moisés sabia que os irmãos dele eram os hebreus. O povo dele era o povo hebreu. Então ele saiu para ver os seus irmãos e viu as suas cargas. Viu que eles eram escravos. E ele viu um egípcio ferir um irmão, um de seus irmãos. E ele olhou para um lado e para o outro. E quando viu que não havia nenhum homem, matou o egípcio e o escondeu na areia. Então, Moisés não suportou ver, né, os seus irmãos, os seus irmãos sendo escravizados e um dos seus irmãos, mais precisamente falando, sofrendo na mão de um egípcio. Versículo 13. E quando saiu no segundo dia, eis que 2 homens dos hebreus estavam contendendo. Agora os próprios irmãos brigando, né? E ele disse ao que fazia a injustiça:
por que feres a teu companheiro? E ele lhe disse, esse homem que ouviu Moisés falar com ele, lhe disse, quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? Intentas matar-me, como mataste o egípcio? E Moisés temeu e disse, certamente esse negócio já é conhecido. Então, Moisés olhou para um lado, para o outro, matou um egípcio, achou que ninguém viu. Aí no outro dia ele vê dois irmãos brigando, líder nato, né? Eu acredito que um líder é assim, um chamado à liderança, uma pessoa chamada à liderança, eu acredito que é a semelhança de Moisés e tantos outros líderes, né? Líder nato. Líder nato olha para a situação e entende, eu preciso fazer alguma coisa, não apenas mandar. Então, Moisés viu ali dois brigando, já foi querer resolver a situação. E aí um deles fala, quem foi que te colocou por príncipe ou juiz aqui? E de fato, Moisés era, né? O juiz. Eles que ainda não sabiam quem Moisés iria se tornar. E aí um dos homens fala, você quer me matar como você fez com o outro? Aí Moisés falou, pronto, agora não está mais em oculto, né? Esse negócio que eu fiz já está conhecido, preciso fugir. Versículo 15. Então, você vai ver aqui que Moisés vai fugir. Versículo 15. Então, quando o faraó soube disso, tentou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. E elas vieram e tiraram água e encheram seus bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram. Mas Moisés se levantou e as ajudou, e deu de beber ao seu rebanho. E quando elas vieram a Reuel, seu pai, ele lhe disse, por que vocês voltaram tão cedo hoje? E elas disseram, um egípcio nos libertou da mão dos pastores, e também tirou água suficiente para nós, e deu de beber ao rebanho. E ele disse às suas filhas, e onde ele está? Por que vós deixastes o homem partir? Chamai-o, para que ele coma pão. E Moisés ficou contente em habitar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha, Zípora. E ela lhe deu um filho, e ele chamou seu nome Gerson, pois ele disse, fui estrangeiro em uma terra estranha. E aconteceu ao passar do tempo que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E eles clamaram, e seu grito subiu a Deus por causa da servidão. E Deus ouviu os seus gemidos, e Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel e atentou para eles. Bom, então, vocês já sabem, né? Desculpe, eu nem falei para você abrir a sua Bíblia, mas eu creio que naturalmente você fez, né? Nós estamos lendo o Êxodo 2, vamos para o capítulo 3 agora. Então, a gente já falou ontem, né? Por que o povo se tornou escravo? A história avança aí uns 300 anos do tempo em que eles chegaram lá livres e agora fala que se tornaram escravos. Mas o que a gente sabe com certeza, porque a Bíblia diz com clareza, que foi o fato de José ter morrido e se levantar um novo rei, um novo faraó que não atentou, não deu importância para o que o José fez e ficou com medo do povo hebreu, que estava crescendo muito, e decidiu escravizá-los. Só que o povo tinha um Deus, né? E o povo clamou a Deus. O clamor chegou até Deus. É muito importante a gente ler essas histórias, porque elas nos ajudam a entender esse nosso relacionamento com Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que o povo, em meio à escravidão, clamou, você pode clamar. Deus ouviu o povo por causa da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Deus vai te ouvir por causa da aliança feita para nós em Cristo Jesus. Se naquela época o povo, em meio à escravidão, clamou a Deus, ó Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Senhor prometeu
aos nossos pais, assim, assim, assim. E Deus se lembrou. Imagine hoje que você pode clamar a Deus em nome de Jesus. Você não precisa clamar a Deus em nome de Abraão, tá? Ó Deus de Abraão. Não, isso aí já foi. É velha aliança. Abraão, um herói, um pai da fé, um exemplo para nós. Mas a Bíblia não fala no Novo Testamento que nós temos que orar a Deus em nome de Abraão. Não precisa você fazer pedido a Deus em nome de Abraão, não, tá? Faça pedido a Deus em nome de Jesus. Ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Para que tanto nome? Ore em nome de Jesus. É uma nova aliança. É promessa. Jesus falou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pode clamar, pode orar, quando você precisar. Toda vez que fizer necessário, ore a Deus em nome de Jesus. Tá bom? Vamos para o capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus, até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse, eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, toda vez que você vê Deus o chamou e ele viu Deus, não é que ele viu Deus na sua forma real, tá? Deus vai se apresentar para Moisés em forma de fogo, em forma de fumaça, em forma de luz. Nunca assim a forma real de Deus mesmo, ele não vai ver. Tem uma passagem interessante também que diz que Moisés vê Deus pelas costas. Muito interessante. Muito interessante. O único que viu Deus pelas costas também. A gente vai ler isso junto. Mas toda vez que você... ele viu o Senhor. Tá? O Senhor falou com ele. Foi a voz do Senhor. Foi em forma de trovão, de fumaça, de fogo, disso, aquilo. Então, do meio do fogo, Deus falou com ele. Versículo 4. E quando o Senhor viu que eles se viraram para ver, Deus o chamou no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, aqui estou. E ele disse, não te aproximes até aqui. Tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse, certamente vi a aflição de meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para a terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse a Deus, quem sou eu? Para que vá a Faraó, e para que tires os filhos de Israel do Egito? E ele disse, certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti, de que te enviei. Quando tiverdes tirado o povo do Egito, vós
servireis a Deus sobre este monte. Veja, gente, tem um detalhe aqui. Tem uma mensagem nesse versículo. Para a leitura. Preste atenção aqui para eu poder te falar isso. A gente nota aqui, ó, olha só. Moisés, ele se vê incapaz, né, daquela missão. E aí Deus fala assim, olha, eu vou ser com você e eu vou te dar um sinal de que eu fui com você. Você vai ter a certeza mais absoluta de que foi eu que te ajudei. Quando? Quando você vai ter essa certeza mais que absoluta de que foi eu que te ajudei? Olha o texto. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre esse monte. Pergunto, amigos leitores. Deus deu a certeza mais que absoluta de que era com Moisés. Ficou provado de que Deus foi com Moisés antes dele tirar o povo do Egito ou depois? Leia o texto e responda você. Certamente estarei contigo e esse será o sinal. Ó Deus, eu quero um sinal de que o Senhor foi comigo. Ó, esse será o sinal. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre esse monte. Deus está remetendo Moisés a que tempo? Para que ele tenha certeza mais que absoluta que Deus foi na vida dele. Antes de tirar o povo ou depois? Leia o texto, está muito claro. Interprete o texto e responda para mim nos comentários. Eu vou aguardar um pouquinho você responder. Responda aí, por gentileza. Vamos lá. Tem um atrasinho aí de 30 segundos entre o meu ao vivo aqui até chegar a você. Eu vou aguardar um pouquinho. Eu quero ver se vocês estão interpretando o texto da forma correta. Muito bem. Já tem bastante gente respondendo. Até então está todo mundo acertando. Não tenha medo de errar, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de dizer assim, não entendi. Me ajude a entender. Acho que é isso, tenho certeza que é isso. Não tem problema nenhum você errar. Muito bem. Todo mundo está colocando aí depois. Foi depois. Foi depois. A gente tem uma mania, né? Tem uma mania de, Deus, dá um sinal que o Senhor é comigo. Me mostra isso. Deus, ele vai mostrar que é com você no meio da tribulação mesmo, no meio da dificuldade. E depois, você vai ter a certeza mais que absoluta que foi Deus. Depois. Por quê? Olha o que Deus está falando. Moisés, você está achando que você é incapaz, né? De tirar o povo do Egito. Então, quero dizer para você que um dia você vai voltar aqui nesse monte, no mesmo lugar que a gente está conversando, e você vai ter tirado o povo de lá. E vocês vão me servir aqui. Ou seja, um dia, Moisés, você vai olhar para trás, você vai estar aqui no monte, aí você vai olhar para trás e você vai se lembrar, puxa, passaram-se tanto tempo, encarei Faraó, quase morri, passei por isso, passei por aquilo outro, foi uma praga disso, uma praga daquilo e tal, e isso, aconteceu tudo isso para eu chegar até aqui, realmente foi Deus na minha vida. Alguém aí pode dizer isso? Alguém aí pode dizer assim, pastor, eu tenho provas evidentes que Deus é na minha vida. Porque eu já passei cada coisa. Que foi a mão dele mesmo que me trouxe até aqui. Se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui. Alguém aí pode dizer isso? A gente tem uma geração de crentes que, infelizmente, ficam querendo colocar Deus à prova, né? Deus,
prova que o Senhor é na minha vida, o Senhor tem que fazer isso, fazer aquilo, me dá um sinal disso, daquilo. Deus é na sua vida, mas você só vai ter a certeza mais que absoluta depois que você passar por certas situações. É o que o Novo Testamento chama de tribulações, de provações. São elas que nos ensinam a ser pessoas perseverantes, pacientes, nos ensinam a ter fé. Certo? Então vamos seguir aqui com a leitura. Deu para aprender, né? Você viu como essas leituras históricas nos ensinam? Versículo 13. E disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que direi a eles? Agora, dê atenção a esse detalhe. Dê atenção a esse detalhe. Até então, Deus não tinha falado o nome dele. Eu já falei isso na visão panorâmica. Quando Deus chamou Abraão, ele falou: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Fez uma promessa. Até então, Deus se apresentou para Moisés dizendo: eu sou o Deus de seus pais. Ou seja, o que Abraão pensa? Ah, tá, o Deus Todo-Poderoso que fez promessa aos meus pais. Então aqui Moisés está falando assim: então quando o povo perguntar qual é o seu nome, o que eu vou falar? Versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Você vai ver que esse eu sou, ele vai ser substituído por o Senhor. Ó, esse eu sou em letra maiúscula, todas as letras maiúsculas, E, U, S, O, U, eu sou me enviou, você vai ver que ele vai ser substituído por o Senhor, dessa forma aqui, olha a bolinha aí na sua tela, dessa forma, o maiúsculo e todo mais maiúsculo, o Senhor. Então, quando você vê assim, ó, o Senhor, é porque é o nome dele que foi revelado. Que nome é esse? Você vai ver já já, na leitura, onde ele vai falar assim, que Jeová é o nome dele. Então vai ser substituído o eu sou por Jeová, Yahvé. Mais para frente, Yahvé, traduzido para nós, o Senhor. Algumas Bíblias, algumas traduções, não a King James, ao invés de estar escrito o Senhor, vai estar escrito Jeová. E algumas vai estar escrito aqui Javé. Algumas vai estar escrito Yahvé. Depende da tradução. Então, Deus, ele diz, ele revela o seu nome. Tem um significado. Até então, ele só dizia que ele era o Todo-Poderoso. Ele tinha poder. Agora ele vai mostrar quem ele é. Ele vai mostrar: eu sou Senhor. Eu estou acima de tudo e de todos. Eu estou acima dos deuses Faraó e dos deuses de Faraó. Vamos desenrolar aqui a leitura para você entender melhor isso. Vai ficar mais claro isso, a gente continuando aqui na leitura. Versículo 15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre, e este é o meu memorial para todas as gerações. Versículo 16. Ó, tem gente falando aí, a Luana falou assim: ah, a minha é Jeová. Então, dependendo da tradução, tá? Versículo 16. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu dizendo: eu certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. E tenho dito: e vos farei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel.
e eles ouvirão a tua voz. E irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, Deus dos hebreus, se encontrou conosco, e agora deixa-nos ir, te suplicamos, 3 dias de jornada para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. E eu tenho certeza de que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão poderosa. Então, aqui fica claro, preste atenção nisso. Deus está falando, aqui está ficando claro que não é por causa por intermédio de Moisés, não é por causa das argumentações de Moisés que Faraó vai deixar o povo ir, que vai deixar o povo partir, e sim por causa da mão poderosa de Deus. O que é a mão poderosa de Deus? É os feitos de Deus. Mãos representam atos, os atos de Deus, aquilo que o eu sou, aquilo que o Senhor fará. Então veja, Deus está deixando bem claro para o povo o seguinte: Moisés, ele vai até Faraó? Vai. Moisés vai argumentar com Faraó? Vai. Mas não é por causa do que o que Moisés vai falar. É porque a minha mão poderosa é que vai tirar vocês. Então Deus está querendo deixar claro, muito claro aqui, que toda honra, toda glória, todo mérito não é de Moisés, é do Senhor. Que isso fique claro. Versículo 20. E eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito, com todas as maravilhas que farei no meio deles. E depois disso, ele vos deixará ir. E eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando fordes, não ireis vazios, mas cada mulher pedirá de sua vizinha e da que estiver hospedada em sua casa, joias de prata e joias de ouro e vestes, e as porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Então, Deus está aqui prometendo que o povo não iria sair de mãos vazias. E a gente vai ver o cumprimento dessa promessa. Deus está falando aqui, ó, além de vocês saírem dessa vida escrava, vocês vão levar os danos morais. Vocês não trabalharam de graça aí não, vocês vão sair daí ricos. Muito legal, né? Cuidado de Deus para com o seu povo. Vamos para o capítulo 4. É interessante, né, isso também. Deus, ele deixa claro que não era por obras de um homem, mas é a mão dele. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Teve um problema que aconteceu na igreja, os cristãos do primeiro século, que eles estavam exaltando pessoas também. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro. Não. Paulo falou assim: não foi Pedro que morreu na cruz por vocês. Não foi Paulo que morreu na cruz por vocês, foi Cristo. Ah, eu sou de tal lugar, eu sou de tal pessoa. Não, toda honra e toda glória sempre tem que ser dada a Deus. Porque senão, o que acontece? Algumas pessoas, elas acabam entrando em uma lealdade tóxica. Uma lealdade tóxica. E aí ela passa a olhar para aquele pregador, um Moisés, sabe? E ela tem uma gratidão tóxica. Por que tóxica? Às vezes, aquele Moisés, aquele pregador, ele se corrompeu. Ou foi descoberto até que era um copo de mentira com algumas gotas de verdade, né? E aí existe uma lealdade tóxica. E a pessoa fala assim: não, mas foi esse pregador que converteu meu marido. Então, apesar dele ser um adúltero, apesar dele ser um ladrão, apesar dele ter se corrompido, eu vou continuar ainda me submetendo a ele, porque foi ele que converteu o meu marido. É uma lealdade tóxica. Ah, foi nesse lugar. Eu sou grato a esse lugar, porque foi aqui, foi nessa placa que eu conheci Jesus. Então é aqui que eu vou ficar até morrer. É uma lealdade tóxica. Se naquele lugar há corrupção,
se naquele lugar não é mais para você ficar devido a erros doutrinários, e aí a pessoa, ela sabe, porque ela idolatra lugares, placas, pessoas. Toda honra e toda glória sempre tem que ser dada a Cristo. A Cristo. É só um conselho aí, tá? É só um conselho. Conforme a leitura que nós temos feito, claro, tudo alinhado com a palavra de Deus, com certeza. Claro que nós somos gratos a pessoas e a lugares, né? Claro, nós somos gratos a pessoas, mas não pode ser tóxico, não pode ser prejudicial, né? Claro, né? Só é tóxico e prejudicial. Olha a palavra tóxico, né? Só é tóxico e prejudicial quando o ambiente é poluído ou corrompido. Diferente, né? É diferente. É diferente de um lugar saudável, sadio. Aí já é outra coisa. Capítulo 4, versículo 1. E respondeu Moisés e disse: Mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. E disse-lhe o Senhor: O que há em tua mão? E ele disse: Um cajado. E ele disse: Lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e se tornou uma serpente. E Moisés fugiu dela. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão, toma pela cauda. E ele estendeu a sua mão e a pegou. E ela se tornou um cajado em sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor: Põe agora a tua mão no peito. E ele pôs a mão no peito. E quando tirou, eis que a sua mão estava leprosa como neve. E disse: Põe tua mão no peito de novo. E ele novamente pôs a mão no peito. E quando a tirou do peito, eis que se tornara como sua outra carne. E acontecerá que, se eles não crerem em ti, não derem ouvidos à voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. E acontecerá que, se eles não crerem também nesses dois sinais, nem derem ouvidos à tua voz, então tomarás da água do rio. Aqui Deus está dizendo tudo que realmente ele ia fazer. Porque o próprio Deus iria endurecer o coração de Faraó, né? Versículo 9. E acontecerá que, se eles não crerem também nesses dois sinais, nem derem ouvidos à tua voz, então tomarás da água do rio e derramarás sobre a terra seca. E a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre a terra seca. E disse Moisés ao Senhor: Ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. E o Senhor lhe disse: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não fui eu, o Senhor? Portanto, vai, serei com tua boca e te ensinarei o que dirás. Então, há alguns que defendem que Moisés era gago. Há alguns que dizem o seguinte: quando Moisés fala para Deus: Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala, sou de uma língua lenta. Há quem leia esse texto e entenda que Moisés ele era gago. Mas há também uma linha que entenda o seguinte: que Moisés ele já não falava de forma eloquente o idioma do povo egípcio. Já fazia 40 anos que ele tinha saído e fugido para o deserto e morado com outro povo. Então, há estudos que dizem isso, há estudos que dizem outra coisa. Há quem diga o seguinte: se Moisés ele tinha uma doença, Deus poderia curá-lo daquela doença e ponto. Se realmente fosse um problema, uma gagueira, etc. e tal. Há quem diga isso. E a gente vai ver mais para frente que Deus ele coloca o irmão dele para falar por ele. Fala: não tem problema. Você fala para o seu irmão e seu irmão fala para você. Por quê? Porque o irmão dele vivia nos termos, vivia naquele território e sabia falar bem o dialeto, a língua, o idioma deles.
Então, as duas linhas fazem um pouco de sentido. O que a gente não pode é falar com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Então, é um debate para mim em vão. Para mim é um debate em vão. Para mim não importa, para mim é indiferente. As duas linhas para mim podem até estar certas, não há problema nenhum nisso. A grande questão aqui que a gente tem que debater e entender lendo o texto é o seguinte: é Moisés ficar de comiseração, Moisés ficar se diminuindo, Moisés ficar se achando incapaz. É isso que a gente tem que entender. O que está sendo tratado aqui é isso. E a forma que Deus olha para essa situação e como ele resolve. Você se acha incapaz, você se acha problemático, você acha que não tem condição? Foi eu que fiz a boca, foi eu que fiz o ouvido, foi eu que fiz o mudo, foi eu que fiz o cego, foi eu que fiz o surdo. Eu sou Deus, ô Moisés, só me obedece, vai. Versículo 12. Portanto, vai, eu serei com tua boca, eu te ensinarei o que dirás. E ele disse: ó meu Senhor, envia, rogo-te, pela tua mão, aquele a quem enviarás. Ou seja, envia outro. E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E ele disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Sei que ele pode falar bem. Então, não vou mandar outro. Arão não é seu irmão? Ele fala bem. Eu sei que ele pode falar bem. E eis que ele está vindo para encontrar-se contigo. E vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu falarás a ele e colocarás palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a dele. E vos ensinarei o que deves fazer. E ele será teu porta-voz ao povo. Intérprete, teu porta-voz. A gente vê que pode ser que realmente seja isso. E assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. E tomarás esse cajado em tuas mãos, com o qual farás sinais. E Moisés partiu e voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, rogo-te, e voltar a meus irmãos que estão no Egito, e ver se ainda vivem. E Jetro disse a Moisés: vá em paz. E disse o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta ao Egito, pois estão mortos todos os homens que procuravam tirar-te a vida. E Moisés tomou a sua esposa e seus filhos e os colocou sobre um jumento e voltou à terra do Egito. E Moisés tomou o cajado de Deus em sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando tu voltares ao Egito, procure fazer diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu vou endurecer o seu coração, para que ele não deixe o povo ir. E tu dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. E eu te digo: deixa meu filho ir, para que me sirva. E se te recusares a deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. Agora vai acontecer uma coisa muito interessante. Atenção, Moisés está agora indo para o Egito. E no caminho acontece isso. E aconteceu que, a caminho, em uma estalagem, o Senhor se encontrou com ele e procurou matá-lo. Veja, estava tudo bem. Estava tudo bem até aqui, no relacionamento de Deus com Moisés. No meio do caminho, Moisés não queria ir, Moisés disse que não sabia falar, Moisés disse manda outra e Deus está insistindo. Agora, no meio do caminho, Deus se encontra com Moisés e decide matá-lo. Eu vou matar Moisés. Por quê? A gente vai ter que entender nas entrelinhas aqui. Vamos tentar entender isso juntos. Vamos interpretar esse texto. Então Zípora tomou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho e o lançou aos pés dele e disse: certamente és esposo sanguinário para mim. Assim, ele o deixou ir. Então ela disse: um esposo sanguinário és, por causa da circuncisão. O que aconteceu aqui? Que cena foi essa? No meio dessa aventura de Moisés saindo dos territórios de Midian, indo para o Egito. No meio do caminho,
Deus decide matar Moisés. Por quê? A causa pela qual Deus estava tão zangado com Moisés não está expressa aqui no primeiro versículo. Mas a gente pode concluir a partir do que se segue. Zípora, que estava ali, ela sabia o que estava acontecendo, percebe que Deus quer matar Moisés e ela resolve o problema. Como ela resolveu o problema? Circuncidando seu filho. Então, a gente vê aqui, fica claro aqui no contexto, que Deus estava zangado com Moisés porque o filho dele não era circuncidado. Ora, como que pode? Um descendente de Abraão, um representante do Deus de Abraão, ir falar com o povo em nome do Deus de Abraão e ter um filho que não era circuncidado. A ordem era que todos os filhos homens com 8 dias de nascidos fossem circuncidados. Você já sabe o que é circuncisão, já falei para vocês. Então Zípora corre, pega uma pedra afiada, semelhança de uma faca, corta o prepúcio do seu filho, a pele que cobre a glande do órgão genital do menino, e joga aquela pele aos pés dele. E aí ela fala, certamente és um esposo sanguinário para mim, ou seja, certamente agora nós somos, como que se diz, nós somos de sangue, é um casamento de sangue mesmo, estamos ligados, de fato agora nós somos da mesma linhagem. Por quê? Até então, quem não era circuncidado não fazia parte da linhagem de Abraão. É como se não fosse filho de sangue. Então Moisés estava casado com uma mulher de outros territórios que ainda não fazia parte da aliança de sangue, da promessa de sangue que Deus fez para Abraão. Então a mulher resolve a questão. No meio do caminho, Deus entra ali em um debate com Abraão. Como é que pode? Eu não sei, a gente não sabe o que foi falado. Confabulando eu aqui, como é que pode? Você querer ser um representante meu, você está fora dessa aliança. Casou com uma mulher, você está misturando aí as estações, não colocou eles para debaixo da mesma aliança. Não, vou te matar. Eu vou te matar. Zípora foi lá e resolveu a questão, circuncidou o menino rapidamente, jogou aos pés de Moisés e encontrou redenção através desse ritual. Ou seja, olha, nós fazemos parte agora do mesmo pacto, Moisés. Certamente agora você é um esposo sanguinário para mim. Agora nós estamos debaixo da mesma aliança. Muito interessante essa história, né? Muito interessante. Versículo 27. E o Senhor disse a Arão, vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Então agora, Deus tinha falado que Arão estava indo encontrar com Moisés, aí agora a história vai falar como que Deus falou com Arão. E o Senhor disse a Arão, vai ao deserto para te encontrares com Moisés. E ele foi, e encontrou no monte de Deus e o beijou. E disse Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe ordenara. E Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor havia falado a Moisés e fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que ele havia visto a sua aflição, então curvaram a sua cabeça e adoraram. Bom, que leitura, né? Que maravilha conhecermos essas histórias que nos ajudam a entender o relacionamento de Deus com o seu povo. Bom, hoje nós também estamos, né, debaixo de uma aliança, né? Não vamos aborrecer o nosso Senhor e vamos praticar tudo que essa aliança requer de nós. Estamos debaixo da graça, comprados pelo sangue de Cristo. Meus amigos leitores, um abraço de fé e força. Vou ficando por aqui. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.